Ele vive numa realidade quase que paralela. Então ele caminha entre a realidade e a fantasia. Então muitas vezes os caras cometem aqueles crimes e tudo mais como se fosse algo quase que semi-lúdico, assim, como se fosse algo que de fato não aconteceu. Aquilo, tipo, não vai mudar. Por exemplo, se você sonhar que matou alguém, no dia seguinte, você vai se importar com isso? Depende se o sonho for um sonho muito profundo, você vai acordar um pouco incomodado. Tá, mas durante o dia? Não, aí depois... O psicopata é igual. Ele vai matar alguém, vai voltar pra casa e o dia dele vai continuar totalmente normal. Porque não tem empatia nenhuma. Não tem empatia nenhuma, tipo, tranquilo. E esses caras, é como você falou, a sensação que dá é que eles são um abismo. Ele te suga. Ele te olha de uma maneira analítica, né? E ele te suga. Sabe quem tá fazendo isso? A gente pode falar disso do Jeff, do Depp, como é? O Johnny Depp? Vamos falar. Cara, a mulher dele... Peraí, dá o contexto, porque eu não sei direito o que Eu não sei aconteceu. se vocês querem já mudar pra esse lado. Por mim, tudo bem. Fala, tudo bem? Então, tem perguntas em relação a... Porque o que acontece? No caso do Johnny Depp, de novo, né? O que a linguagem silenciosa da mídia plantou... Dá um ponto. Tá, então vamos lá. Johnny Depp, vamos lá. Johnny Depp é o cara que fez o Piratas do Caribe. Exato. Né? Fez o Alice, né? Fez o Eduardo Mão de Tesoura. O cara é excelente. Cara, um dos melhores atores da geração dele, sem dúvida. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Jorge aqui. Eduardo Mão de Tesoura. Pô, você já fez direto, né, inclusive? Ele tá sempre na televisão. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Artistas assim, bem renomados. Você deve ter já pegado pessoas que são extremamente famosas, né? Não, e de grande atuação. Ah, tá. Ah, é ator, né? Ela consegue passar? Consegue se ele estiver interpretando um personagem e ele acreditar naquilo, naquela emoção, que você vê que ele chora. Dentro, consegue. Cara. E olha que legal, eu falo o seguinte: grandes atores esquece minha expressão, esquece. Lógico, se vier com uma pergunta contundente, alguma coisa que desestabiliza ou tira ele do personagem, aí o polígrafo vai pegar. E eu consigo pegar também. Agora, se ele tiver no flow, né? Se ele tiver na atuação dele, a gente não pega. Você pega o Tony Ramos, por exemplo. Boa! Eu sempre falei, o Tony Ramos, cara. O desgraçado, agora, ele olha pra onde tem que olhar. Aí não consegue. Já tem um problema de dificuldade. Não, eu acho, do Brasil, o Tony Ramos, olha que legal. O Jorge, eu não sabia que ele achava. Eu sempre falei, o Tony Ramos é um dos caras que ele vive muito, cara. Ele, tipo, os olhos dele não precisam fazer nada, você vê. É os olhos, é a boca. Ele dá uma tremidinha aqui. Ele olha pra onde tem que olhar, entendeu? Você fala, caraca. Quando ele fez a Glória Pires, eu vi uma mulher. Ele trocou de corpo. Aquele filme, né? Ele era a mulher. Se eu fosse você. Muito legal isso. E aí, quando falaram do Johnny Depp, até antes a gente pode fazer uma parte do Tapa, né? O Tapa tem uma porrada de coisa pra falar. Então. Mas vamos falar depois. Vamos Johnny Depp. Qual que é o contexto? Quando... É que só pra dar esse pé atrás, que eu falei assim, ó. Quando só um pedacinho eu vou falar do Will Smith, quando ele tá pedindo desculpa, eu falei, esquece minha expressão. Esquece. Por quê? Porque o cara é um grande ator. Não dá. Se você vê ele falando, gente, eu tô aqui. É igualzinho quando aquele Busca da Felicidade, que ele fala, meu filho, você fala, cara, você não consegue saber quando ele tá atuando e quando não tá. Até porque ele vive aquela emoção. Então, até fisiologicamente, o desgraçado vai estar vivendo aquilo. Coração a pressão, tudo, acelerar, adrenalina. Ele vai viver toda a emoção. Vai viver toda a emoção. A adrenalina, tudo. Ele emula aquilo. Grandes atores. Não é porque, às vezes eu recebo assim, mas você esqueceu que ele é ator, sabe? Ator da Malhação. Vai descartar, entendeu? Não é assim, entendeu? É ator. Os caras da Malhação vão me matar agora. Mas não é aquele, Patrícia Helena, você não vai lutar jiu-jitsu hoje? Nossa, mas eu estou muito bravo com você. Não fique assim, vamos tomar um milkshake? Você entendeu? Toma no rabo. Agora... Entendi a diferença. Entendeu? Porra. Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim, que... Não é que ele foi acusado. A história começou assim. A mulher dele, a Amber, ela escreveu uma reportagem, ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou, vivi isso, vi aquilo. Aí todo mundo falou, o último casamento dela foi com Johnny Depp. Então ele é o canalhão.
E todo mundo começou, canalha. Ele foi lá e processou ela por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação ao processo dele. Mas tem uns áudios, não tem? Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo, né? Ele é um carrasco, ele bate, ele é isso, ele é aquilo, tal. E aí vazou um vídeo por parte dela, gravando, ela cata o celular, põe aqui assim, né? Tipo, e aí ele entra na cozinha e ele soca a geladeira, chuta, cata os copos e pá, joga na pia e tal, não sei o quê. E ela tá aqui. E ela parece que fala, o que você tá fazendo? Mexe o saco, pá. E eu nem sabia do contexto nessa situação, que tinha um contexto ainda pior. Que eu não vou nem falar, porque depois eu falo, mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí ela, mas você não sei o quê. Aí ela cata o celular, põe numa outra posição e ele tá enchendo um negócio de vinho gigante. E aí ele olha e fala, tipo, pô, você tá me gravando? Alguma coisa assim. Ele cata o celular dela e joga, pá. E ela vai lá e pega o celular. E quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá. Pessoal de casa e todo mundo aqui, tenta emular essa situação. Você sofre agressão, você apanha. Você tá, inclusive, naquele momento sofrendo uma agressão, né? Supostamente. E você tá tentando fazer uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência, e eu não sei se eu vou apanhar ou não, onde é que isso vai terminar, como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você, que você vê seu casamento acabando, como é que estaria seu rosto? Aterrorizado, sei lá, medo. Justamente. Aterrorizado, medo, né? Tipo, tristeza. Apreensão. Ela pega e tá assim. Chorando. Ela tá feliz. Aí você fala, opa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina, quebra de padrão. Falei, cara, tem alguma coisa estranha aí. Riso de nervoso? Não era riso, era uma satisfação. Mas satisfação porque eu peguei? Não, era uma satisfação porque filmou algo. Então, se eu amo uma pessoa, se eu tô até terminando o relacionamento e tudo mais, vem a amargura, vem tristeza, vem incapacidade, sabe? E não vem... Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Up the Light, né? O sorrisinho do psicopata, o sorrisinho da soberba. E ela faz isso também lá no tribunal. Essa foi a pior, que ela tava assim. Aí o advogado fala com ela e fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente estava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei, cara, ela tá manipulando. Ele chutou a geladeira, ele chutou tudo, mas ele não fez nada. Ele nem olha pra ela, E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda a mãe dele tava pra falecer, ela tava acho que com câncer, alguma coisa assim. Ele tava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Depois, então quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela, aí depois que veio, tanto é que eu falei isso no Morning, né? No Morning Show. E depois vieram os áudios, ela dizendo, ninguém vai acreditar em você. Você é um bosta, você não é nada, porque eu sou mulher, eu tenho 50 quilos, olha o seu tamanho, E você percebe que é um padrão narcisista de autocontrole. E ele tá de 4 por ela. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Manipuladora? Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei, caraca... Ele tá tão dominado, porque o pessoal fala, como é que você... Cara, quando você vive... Existe... Eu entrevistei a Sandra Brown. Sandra Brown é uma americana. Ela estuda isso acho que há 30 anos. Ela disse sempre assim, há muitos estudos sobre o psicopata, mas nunca sobre a vítima do psicopata. Ela tem um livro que chama Mulheres que Amam o Psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive essa semana a gente vai soltar. Se a gente sai, eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Vamos soltar amanhã. E ela, no livro dela, ela diz o seguinte: existe um padrão dessas pessoas. Eu, empiricamente, porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista, eu percebi que é um vai e vem entre o amor e o ódio, o terror e a idolatria.
Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate, mas ela te dá muito prazer. E normalmente essas pessoas são atletas sexuais. Elas te dão um prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado que o momento do gozo, do momento do prazer, é onde você libera hormônios de conexão. Que isso é muito importante para a raça humana. Você transar e criar um relacionamento, até porque você vai ter filhos. Então você criar uma conexão com aquela... Quase que eu criei com o Lene aqui agora. Né, Lene? Você viu? Sentiu? Sentiu, Lene? Uma conexão. E aí você fala, cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional, ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça de tipo, não foi eu que quebrei o seu dedo, foi você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não, eu joguei, mas aí você tentou aparar. Então ele começa, que é o gaslighting, você começa a mudar a realidade para aquilo que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso, porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher para homem. Então ele se colocou numa posição muito... tanto é que você vai ver, vai aparecer uma porrada de homens se identificando com uma situação dessa. Com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem. Por quê? Porque o homem sempre é aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte. É o provedor. Então ele não tem a humildade ou então de dizer, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Homem é difícil de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer terapia, eu preciso escabar disso. Você entendeu como é que é? Então tem essa situação. E quando ele se coloca dessa maneira, ele mostra para o mundo que homens podem ser frágeis. E são frágeis e podem estar sofrendo abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar pra ela no tribunal. Nossa. Ela encara ele direto. Cara, uma pessoa que tá sofrendo é justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara. Ela busca. Tem uma cena que ele entra, ela tá aqui, ó, olhando pra ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui, ó. Ele não aguenta perceber que ela olha pra ele. Mas aí não pode ser ódio, não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele essa busca. É que nem eu falei, e eu tô desconsiderando toda a parte de minha expressão e tudo mais. Ela busca a troca de olhar. E ele não desvia. E depois isso acabou comprovado que está materializado assim num monte de coisa. Tipo, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, mas eu cobria com essa maquiagem. Aí a defesa falou, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim, pois essa maquiagem foi lançada 1 ano depois que você está dizendo que você usava. Nossa. Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele. Vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapport, que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela parece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. Isso é inconsciente? Sabe? Não, ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapport. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita! Porque quando você tá nesse lance... ele tá se identificando. Quando você tá nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Para que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em 3, 4 looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. Depois se você quiser passar para eles, aí eu dei print, Rian. Depois dá uma olhada nos prints. Depois pode até botar na tela se você conseguir. Ela espelha até as roupas que ele tá usando. Cara. Que coisa maluca. Não, isso é num nível tão hard que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim, e ele tava com a mão assim, ela catou e fez pá! E deu não. Que? E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano. E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que Mas como que tá o caso agora?
Agora ele tá no tribunal, né? Tá no melhor pra tribunal. ele ou tá pior pra ele? Tá melhor pra ele. Ele conseguiu materializar tudo. Agora o Lênin, não sei se ele tá à vontade de falar, mas ele sofreu ele teve um relacionamento assim. Teve um exemplo que você deu que passou um filme na minha cabeça, que é disso da pessoa se machucar, dizer que foi você que fez, e de me machucar e falar, não. Uma vez eu levei um tapa, eu tomei um tapa na cara, aí momentos depois a pessoa virou pra mim e falou, nossa, tudo bem, como tava sob efeito de um remédio. Sim. E aí, você acabou de me dar um tapa. Não, imagina, não bati em você. E fala com tanta propriedade que você começa a achar, será que... Sem dúvida mesmo. É isso aí. Eu cheguei a ficar assim, cara, será que eu tô sonhando? Porque já tava Porque a pessoa, e ela repete às vezes isso de várias maneiras diferentes. Sabe aquele dia que você achou que você tomou um tapa? Olha, lembra que você vai começar a ficar confuso porque você uma vez achou que eu tinha dado tapa. E não foi, né? Você entendeu? Ela repete aquilo de formas diferentes, cara. E você começa a acreditar que você que é o louco. Você fala assim, cara, acho que eu sou louco. Porque não é possível. De forma extremamente contundente. Tem mais alguma coisa disso que ele descreveu? Bom, tiveram várias situações assim. Por exemplo, eu posso falar algumas que talvez ele... Pra pegar esse lance do narcisista psicopata, né? Dos relacionamentos patológicos. Sandra Brown deu esse nome. Relacionamentos patológicos. Relacionamentos patológicos. Por exemplo, elogios com viés de crítica. Olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo no tribunal. Olha isso, olha a roupa de cima. Nossa, cara. Olha isso aqui, ó. Olha o jeito que ele olha e ela olha, usando o mesmo óculos. Olha os rabos, ele pôs rabo, ela pôs rabo, ele solta, ela solta. Que assustador. Não, cara, isso pra mente é muito tipo assim, cara, quem sou eu, quem é ela? Pra eu me ver nela, pra ele conseguir vê-la como uma parte dele. Você entendeu? Uma coisa que eles fazem muito, o dominante do relacionamento patológico, os elogios começam a ficar raros. E quando tem um elogio, é tipo assim, você conseguiu um trampo lá com o Vilela? Legal, mas não deve estar ganhando bem, né? Você terminou um quadrinho, sempre tem um mais. Você terminou um quadrinho e tal. Hoje, né? Mas peraí, mas esse cabelo tá estranho aqui, né? Tal. Nossa, eu gostei da vem sua um elogio, roupa, mas vem. Ou sai de uma festa. Puxa, você falou muito alto. Você não viu que as pessoas estavam achando que você tava falando alto demais? Tipo, você tá muito dado, né? Menos, né? Sempre censurado, né? Sempre censurado de uma maneira... Tinha esse negócio dela ficar te censurando? Tinha. Achar que você tá dando em cima? Tinha. Era desconfiança direto. Parecia que que em todo momento eu ia pros lugares pra dar em cima de outras pessoas. Que eu não ia. A sensação, sabe qual que é? Que tem um monte de casca de banana... E você não sabe em qual que você vai escorregar. É tenso você ver. Muita. Parece que assim, eu falo ou não falo? Eu penso ou não penso? Eu faço? Porque se eu fizer, eu posso escorregar e ela vem pra cima pra me dar porrada. Sacou? Você sentiu isso? Era o ponto assim de tipo, a gente sair e eu ter que ficar me policiando o tempo todo. Essa é a sensação. Teve uma vez que eu tava num restaurante, a pessoa tava atrás de mim, eu tava de costa pra pessoa e ela olhando aqui e ela começou a brigar comigo porque tinha uma pessoa atrás de mim que não parava de olhar pra mim e a culpa era minha. E você tava de costa. E eu tava de costa pra pessoa. Eu falava, mas eu tô de costa pra pessoa, não tô vendo. E ela falava, não, mas você tá dando um motivo pra ela ficar te olhando. Eu falei, cara, eu tô de costa, nem sei quem que tá me olhando. Você vê o nível de paranoia que chega. E assim, a pessoa, ela faz de um jeito que você, às vezes, você acha que você é culpado. Sim, é isso aí, sempre. Fica confuso, assim. Tem muita gente aqui comentando o caso, né? Eles estão falando de uma parte do caso, não sei se essa parte já chegou em julgamento, mas que virou até meme na internet, que ela fez um cocô na cama dele. O quê? Ela fez cocô na cama dele. E falou que foi o cachorro, só que era claramente um cocô de uma pessoa ali. Mano, chegou nesse ponto. Cara, que doida. Essa é a parte da humilhação. Que supostamente doida. Supostamente. E tem essa parte também, que é a parte da humilhação. É você humilhar a pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser moralmente, pode ser obrigando a pessoa a fazer trabalhos extremamente depressivos, ridicularizando a sua família, ridicularizando... Que tem que deixar a pessoa sozinha também, né? Não pode... isso tem aí. que enfraquecer. Sim, todas as forças. Isso também acontecia de família? Se afastar. Nossa, eu me afastei muito. O meu sobrinho mais novo, ele por um bom tempo ele me via e ele fugia porque ele mal me conhecia, assim, porque ela não deixava me aproximar. Era difícil a aproximação.
Porque era sempre assim, se você tá dando muita atenção pra eles, não tá dando atenção pra mim. Você entendeu? Só sabe? Eu venho aqui vai pra ter ficar com ciúmes você das e- pessoas, vai ter ciúmes do seu hobby, vai ter ciúmes daquilo que você gosta de fazer, vai ter ciúmes do seu trabalho. E sempre alguém da sua família vai ter grandes efeitos. Agora você imaginou você como advogado, você tendo uma ferramenta como ele? Nossa. Você concorda? Que É. você muda completamente, porque você vai conseguir dar uma orientação. É isso que a gente busca trabalhar. Que é todo esse contexto, não é só a lei, né? Você tem todo um contexto. Quem é essa pessoa? Por que Exato. chegou a isso? Ou imagina, por exemplo, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eles escolhem as testemunhas. As testemunhas dela começaram a depor contra ela. Então vamos pensar no lado ao contrário. Eu quero trazer umas testemunhas. Põe o polígrafo para ver se a testemunha vai falar a verdade ou não, se ela tá realmente afim de te defender ou não. Você pode estar escolhendo testemunhas erradas que vai chegar na hora ali, ó. É. Vai te botar no Vai rabo. te deixar lá.